Nesse trabalho você vai ver como fazer 20 ou mais enxertos numa mangueira adulta e já no local definitivo. E vai ver também qual a melhor forma de proteger o seu enxerto do sol. No vídeo de hoje a gente vai ver uma enxertia feita numa planta já adulta, exatamente essa que vocês estão vendo na frente aí, uma planta com mais ou menos 3 anos de idade, ok? Pessoas sempre estão perguntando como fazer, né, uma enxertia desse tipo. É isso que a gente vai ver hoje, que a gente vai aproveitar também para fazer um experimento aqui testando 3 métodos de proteção contra o sol. A gente vai usar aqui, para que seja mais rápido, mais prático, como método principal de enxertia, a garfar de topo em fenda cheia. Eu tenho aqui 2 formas de fazer essa enxertia. A primeira, fazer uma poda aqui embaixo, né? Fazer uma enxertia de coroa, ou esperar as brotações surgirem e fazer nessas brotações. Mas eu vou optar por fazer essas enxertias de uma forma menos agressiva. O que eu vou fazer então? Vou fazer nessas partes mais altas da planta aqui, buscando essas áreas mais vegetativas, sem com isso retroceder muito a minha planta aqui, tá bom? Então é isso que a gente vai ver no vídeo de hoje, a partir de agora. Então aqui estão os garfos que a gente vai usar, tá bom? Colhidos, né, daquela planta que eu acabei de mostrar para vocês aqui. Um detalhe muito importante, eu sempre procuro colher das partes mais altas da planta, tá bom? Então eu vou usar, né, esses galhos de ponteiro, como vocês estão vendo aqui. Como eu não consegui colher a quantidade que eu precisava, eu vou usar também, tá, esse segundo fluxo que vocês estão vendo aqui. Primeiro fluxo, né, o último fluxo. Normalmente eu gosto de fazer só usando aqui, ó, esse último aqui de ponteiro, né, que as brotações são mais rápidas. Mas por falta de material, vou usar também esse de baixo que vocês estão vendo aqui, olha só, ok? Então, sem enrolação, vamos dar sequência ao nosso vídeo aqui. Qual vai ser o próximo passo agora? Vou fazer todas as enxertias lá, né? Eu não vou instalar a câmera para isso não. E depois vou mostrar já pronto para vocês e mostrar também os métodos de proteção que eu usei aqui, ok? Então, como eu falei com vocês, estou sem tempo hoje, não vou armar tripé não. O objetivo é mais mostrar aqui, né, a nossa experiência. Está desfocando um pouco, ó, como eu disse, vou buscar uma área mais vegetativa. Então, sem enrolação, vamos começar aqui, ó, para marcar o ponto que a gente vai fazer a nossa enxertia, ok? Então, como a gente sabe que tem muita gente que está começando agora, que vai assistir o vídeo também, só para fazer a abertura aqui, não vamos fazer pelo menos uma única garfagem aqui, vamos fazer pelo menos uma única cunha, né? Para você que está começando agora, veja como é que normalmente eu costumo fazer. Tá? A gente começa a utilizar a faca lentamente aqui assim, ó, tá vendo? Fazendo um corte bem perfeito, né? Fique bem planinho, bem certinho. Olha só, já consegui uma única vez aqui. O ideal é que esse corte tenha pelo menos de 4 a 5 centímetros, ok? E a gente vai fazer lá então a fenda no nosso porta-enxerto, nosso primeiro enxerto de hoje, né? Para dar sequência ao nosso trabalho. Está desfocando um pouco, sim, agora foi. Então aqui, ó, onde eu fiz a decepa, né? Tá custando focar, a gente tá terrível hoje aqui. Pera aí. Aqui, agora foi, né? A gente vai fazer, vamos medir aqui para fazer a coisa do mesmo tamanho e fazer a introdução ali, sem enrolação, vamos lá. Então aqui a gente tá, olha só, nosso primeiro trabalho de hoje. Agora dá sequência, fazer a amarração. Fiquem aí. Agora aqui já com todos os enxertos prontos, olha só, gente. Todos feitos por garfar de topo em fenda cheia, né? Já está entardecendo, vocês percebem que já está ficando com pouca luminosidade. Bom, como é um trabalho bem demorado, está terminando somente agora, tá bom? Então a gente fez aqui, né, alguns métodos de produção que a gente vai falar aqui no próximo fim de semana. Mas fiquem aí que vai ser uma sequência direta esse vídeo aqui, não vai ter interrupção, ok? Então voltando agora aqui 15 dias depois para fazer a primeira avaliação do nosso trabalho, que vai continuar, tá ok? Vamos lá então. Semana passada já estive aqui, já notei alguns problemas. Quais foram eles, né? Chuva, né? Nos dias seguintes que eu fiz a enxertia aqui, logo na primeira semana, teve uma chuva muito forte aqui, né? Estourou os saquinhos, né? Os nossos enxertos ficaram expostos. Esse que vocês estão vendo que estão tampados foi porque eu voltei na semana seguinte, olha só, e coloquei um segundo saquinho, mas o primeiro está aqui, então já comprometeu o nosso trabalho, né? Mas nem tudo aqui está perdido. Vamos lá então. Então, dando sequência, vamos mostrar aqui. Depois a gente vai mostrar o saquinho de papel. Vamos mostrar o resultado positivo aqui agora. Olha só, esse aqui foi protegido com
fitilho plástico, né? Cortado de saquinha. Essa saquinha é bem fininha de pão, olha só, né? Então tá aqui, ó. A brotação já rompeu o saquinho, vocês estão vendo ali. E por enquanto aparentemente está perfeito, né? Aqui um outro parecido também. Aqui nós usamos aquele filme plástico, né? Que eu vou mostrar daqui a pouco para vocês ali, tá vendo? Envolvendo totalmente aqui o nosso garfo, né? Aqui a gente já percebe que não é um garfo de ponteiro, é um garfo de segundo fluxo. A brotação surgindo ali, mas vai estourar. Parece que a gente não vai ter nenhum problema aqui não. Que usei de novo aquela saquinha de plástico que eu falei com você, um pouco mais fina, com o objetivo de proteger do sol, e funcionou, tá? Aqui já um outro método, né, que funcionou também, a gente vai perceber aqui dentro aqui, ó, mas já vai dar um pouco mais de trabalho, a questão de aclimatar. O que? Ah lá, olha só a brotação, que bonita a brotação ali dentro, né? Tá custando um pouquinho focar. Novamente o dia tá nublado hoje, né? O que eu fiz aqui? Nesse garfo eu enrolei papel toalha, naquele papel que o pessoal usa para poder colocar na cozinha aí, para botar fritura, né? Peguei, fiz um enxerto e enrolei papel toalha para proteger do sol e coloquei um saquinho plástico por cima. Funcionou, olha só, a brotação tá lá, não queimou, né? Aqui embaixo a mesma coisa, tá? Então o que vai acontecer aqui agora? Veja bem, né? A gente vai dar uma pausazinha aqui, a gente vai olhar o que aconteceu aqui, ó, né? Esse aqui, por exemplo, a gente notou, queimou completamente. Então o que a gente vai fazer aqui então? Vamos olhar todos aqui para a gente não perder muito tempo. Vou pausar um pouquinho o vídeo. Já vou adiantar para vocês que eu vou fazer uma nova enxertia aqui, ainda nesse trabalho aqui, né? Substituindo aqueles que falharam, tá? Então vamos dar uma pausazinha aqui para a gente abrir isso aqui para a gente avaliar. Então os 17 enxertos que nós fizemos aqui, nós tivemos uma perda por enquanto, né? De 4, tá bom? Por coincidência ou não, realmente foram em todos aqueles em que os saquinhos estouraram, né? Não foram em todos os sacos de papel, somente naqueles que os saquinhos estouraram, né? Teve alguns realmente que o saquinho não estourou totalmente, aqui ó, que o enxerto pegou, né? Não vai dar para focar não, é meio alto, né? Mas o enxerto pegou. Aqui também, olha só, o enxerto também pegou. A gente não vai perder muito tempo com isso aqui agora não. O que a gente vai fazer aqui então? Nós tivemos 4, né? Perdas aqui. Então agora então nós vamos fazer novas enxertias para substituir aquelas que a gente já viu que não deram certo, queimou, como essa aqui, tá? Então a gente vai cortar um pouquinho abaixo, olha só, aqui, ok? Por isso que é bom, sempre bom deixar uma porção bem legal para a gente poder reenxertar se caso não dê certo. Então finalizando essa parte aqui, entre enxerto e reenxerto, nós fizemos aqui mais 7 trabalhos, ok? Ou seja, um total de 7 trabalhos, já que 4 enxertos falharam. Mas vinham aqui alguns galhos que eu não tinha tido tempo de enxertar, ok? Então a gente vai voltar, já que está escurecendo aqui, vamos voltar na próxima semana agora, né? Fazendo uma nova avaliação até finalizar o nosso vídeo, ok? Voltando agora então, depois de exatos 40 dias, para a gente concluir o nosso trabalho aqui, ok? Mas onde eu peço a você, se é a primeira vez que aparece por aqui, lógico, não é inscrito, se gostou, somente se gostou, aproveita, se inscreva agora, você não vai pagar nada por isso, vai dar uma força pro canal aí, né? Sinalizando que o YouTube deve prestar atenção um pouquinho mais na gente. Então sem enrolação, vamos lá, né? Antes de qualquer coisa, fala os resultados aqui, qual método foi melhor. Para você que está começando agora, gente, olha só, né? Essas brotações todas que surgem aqui embaixo, tá bom? Abaixo do ponto da enxertia, devem ser removidas para não competir com os nossos enxertos aqui. Olha só, aqui tem mais, né? Vou remover mais algumas, vou pausar para o vídeo não ficar muito longo. Então, como a gente falou lá no início do vídeo, a gente usou tanto aqui garfos de segundo fluxo quanto garfo de primeiro fluxo, tá bom? Todos eles foram muito bem, tá? Muito bem, né? Como vocês estão vendo, foi um sucesso. Em relação aos métodos de proteção, vamos começar a falar aqui então de trás para frente. Por que testamos isso, gente? Existem aí fitas próprias de enxertia que se decompõem ao tempo e brotam com facilidade, mas é muito cara mesmo. Por isso nós testamos aqui 3 métodos pelo menos. Primeiro método, já falamos com vocês, né? Foi o saquinho plástico coberto com o saco de papel aqui, ó. Olha só que brotação bonita, né? Como eu falei com vocês, funcionou, né? Mas com a chuva forte que deu aqui, algumas brotações ficaram expostas e deu um pouco de trabalho. Então não foi muito legal, né? Além de atrapalhar também na aclimatação, ok? Vamos para o segundo método aqui então. Então o segundo método que eu usei foi esse aqui, gente, olha só. Peguei, enrolei ali, né? Já mostrei, falei antes aí, um papel toalha, enrolei no garfinho, depois protegi
com um saquinho plástico comum que a gente tem feito aí, tá? O objetivo sempre aqui é proteger do sol. Funcionou, brotou direitinho, né? Mas dá um pouquinho de trabalho na hora de aclimatar. Você tem que estar atento aqui, né? Para poder romper esse saquinho um pouquinho antes da brotação começar a crescer. Funcionou. Esse vocês estão vendo aqui foi feito assim. Esse aqui também foi feito assim, olha só, né? Esse aqui também foi feito assim. Então dá para ver realmente que funciona, ok? Esse aqui, tá? Já usando só um fitilho branco, cortado desse saquinho de mercado, bem fininho, como já mostrei anteriormente aí. Funcionou muito bem também, ok? Ela só rompeu aqui sem nenhum problema, não foi preciso nenhuma intervenção aqui, olha só, ok? Vamos aqui para um último, para começar a finalizar o nosso trabalho realmente então. Agora por fim eu tenho esse outro que foi o que eu mais gostei, tá bom? Que eu usei aqui, aquele filme plástico de cozinha que eu já mostrei também aí, tá? Com um fitilho branco aqui para proteger do sol. Esse aqui eu gostei muito, gente. Não vou dizer em termos de pegamento somente, mas pela praticidade que te permite você trabalhar, começar a trabalhar o enxerto antes, tá? Você pode começar a enrolar já o teu garfinho bem antes de chegar no ponto da enxertia, né? E depois que fixar a enxertia ali, só fazer a proteção, tá bom? Então, na minha opinião, esse aqui para mim é o que mais me agradou. Embora todos, como vocês tenham visto aí, foram muito legais. Olha só que brotação fantástica que tá isso aqui, né? Agora uma visão toda da planta aí que vocês possam ter noção, né? Então é isso, amigos. Se você gostou do vídeo, é um vídeo exclusivo, único no canal aqui. Ficou alguma dúvida, faça sua pergunta que será um prazer. Lembrando que a gente não vai parar por aqui não, a gente vai fazer os trabalhos nesse sentido aí, tá? Para ajudar os amigos que estão começando agora e que já tem experiência também a descobrir sempre a melhor forma de fazer enxertias em plantas. Um grande abraço a todos e fiquem com Deus.